Bem-vindos ao podcast da Faculdade Faciência, onde o conhecimento encontra a inovação. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast da Faculdade Faciência. Hoje nós vamos falar de um tema que é essencial, muito importante para as empresas e organizações, que é a gestão de recursos humanos. Para falar desse tema super importante, estamos aqui com a professora, mestre e coordenadora Janivec. Ela é especialista na área docente aqui do curso de graduação da Faculdade Faciência. Por favor, professora, se apresente para os nossos ouvintes. Olá a todos, eu sou Janivec, sou coordenadora de curso do Recursos Humanos aqui da Faculdade Faciência. Atualmente, nós estamos em expansão dos cursos de graduação, mas hoje a gente vai falar especialmente desse curso com todas as demandas de mercado e que ele atende muito bem para os cenários atuais. Bem, sobre o meu perfil, sobre o meu histórico profissional, eu sou psicóloga, sou pedagoga e também sou gestora em desenvolvimento humano e corporativo. Aqui, junto à Faciência, eu atuo na área acadêmica, mas em paralelo, eu tenho consultoria estratégica em desenvolvimento humano e corporativo já há 25 anos. Então, dentro de toda essa vivência, eu pude colaborar muito com a construção desse projeto, que hoje chamamos de Gestão de Recursos Humanos, um curso superior de tecnologia, para todos aqueles que buscam o seu desenvolvimento, tanto pessoal, humanizado, como também o seu desenvolvimento de carreira em RH estratégico. Então, para abrir aqui o nosso primeiro bloco, uma pergunta que ela é provavelmente recorrente aí na sua área, que as pessoas acreditam que o profissional do RH, ele é responsável somente por contratar pessoas. Na prática, o que exatamente o profissional do RH é responsável? O que ele faz, além dessa ideia de só contratar pessoas? Ok, então como que está o cenário hoje do RH estratégico nas empresas, nas organizações e até nas instituições de ensino? O papel do RH hoje ele é muito abrangente. Desde que iniciamos esse desenvolvimento, inclusive aqui do curso de Tecnologia em Recursos Humanos, a gente foi para o mercado e pesquisamos muito em empresas as principais necessidades e demandas desse RH, que inicialmente, ainda enquanto era embrionário, fazia processo de recrutamento, de seleção e de contratação de pessoal. Mas ao longo do tempo, ele se expandiu. Então, o profissional de RH hoje, ele é muito generalista, ele abrange as áreas de negócio de uma organização. Então, ele não fica só em processo de seleção de talentos e nem de contratação. A gente fala muito hoje sobre o tema gestão por competência. E o nosso curso de RH, ele foi desenhado com esse propósito de nós sairmos da unidade de negócio de seleção e contratação e entrarmos numa demanda que o mercado hoje requer muito, que é o perfil desse RH, desse gestor de pessoas, ser mais humanizado, mais partner, parceiro de negócio, com uma visão muito mais ampliada sobre a condição ali dele, fazendo processos somente de seleção. Então, na gestão por competência, nós temos aí, além da seleção de talentos, além da parte burocrática, que é a base de todo o RH, o chão de todo o RH, para fazer a entrada de novos profissionais, nós temos então a continuidade desse RH, que vai evoluindo ao longo do tempo. Por exemplo, ele sai da seleção e passa para uma área de desenvolvimento humano, que são as áreas que promovem os treinamentos para desenvolver novas habilidades nos colaboradores, para dar condição de sucessão, promoção, para treinar novos líderes e até os atuais com relação a tudo aquilo que é exigido para o cargo, para a posição. Depois de um desenvolvimento humano, esse RH ele tem que se especializar em avaliação de performance, em avaliação de competências, que também o nosso curso contempla. E ele, para fazer esse papel, e muito de uma forma bem realizada, bem entregue, ele precisa fazer com que essa avaliação se transforme em projeto. Então, as empresas hoje demandam muito desse profissional mais amadurecido, que saiba, além de contratar, além de selecionar, saiba desenvolver talentos, avaliar talentos e aí, por fim, remunerar talentos. Então, são programas que o RH lança a mão dentro das organizações para que as pessoas tenham condições de crescimento. Então, ele se tornou muito mais estratégico, muito mais humano e, ao mesmo tempo, muito mais digital. Então, a gente faz essa conexão, RH mais abrangente, mais visionário, ao mesmo tempo mais humanizado, porque lida com gente, com pessoas, e inserindo a cada período de tempo, intensamente, programas, aplicativos, digitais, para que seja mais automatizado o processo.
né, do desenvolvimento de pessoas. Professora, você comentou agora da evolução dos sistemas e tudo. A minha dúvida é, por que as empresas estão valorizando cada vez mais os profissionais de recursos humanos? Bem, as empresas estão valorizando porque, primeiro ponto, nós estamos com escassez de profissionais qualificados. Então, a área de RH, ao receber o profissional que às vezes é um pouco ainda tímido no seu processo de desenvolvimento pessoal e carreira, ou até mesmo de competências, ela lança também, dentro da organização, os programas de T&D, para poder fazer o estímulo, a evolução de cada indivíduo dentro da organização. E aí, com esses programas de treinamento e desenvolvimento, nós temos aí projetos que percorrem em paralelo, que é para a pessoa, para o indivíduo, como, por exemplo, programas de mentoria, programas de coaching, programas de desenvolvimento de lideranças e até os programas, como eu falei anteriormente, de sucessão. É tudo muito desenhado, muito estruturado por esse profissional de RH, que ora pode ser um partner, né, um parceiro de negócio, ora pode ser um gestor de pessoas de RH. Então, a gente não pode abrir mão dessa curva de evolução que as pessoas precisam ter dentro das empresas. E quem faz tudo isso acontecer é o profissional estratégico de RH. Um dos pontos cruciais do nosso curso, que ele permite com que todos os alunos passeiem, vivenciem esse processo de crescimento. E aí ele vai para as empresas e ele consegue fazer o diferencial. Então, ele se torna um talento, né? Não somente com o curso nosso de recursos humanos, mas com o que este curso promove ao longo do tempo. Essas experiências, essas expertises, né? Bacana. Agora sobre o mercado de trabalho. Professora, o mercado está realmente precisando de profissionais de recursos humanos? Sim, cada vez mais. O profissional de recursos humanos, como já foi falado anteriormente, ele abrange áreas de negócio e processos, mas, acima de tudo, ele cuida de pessoas. Ele é responsável por incluir projetos de desenvolvimento para que essas pessoas elas possam ter perspectivas de carreira. Então, dentro de um cenário corporativo, hoje, atualmente, nós precisamos desse profissional de RH, mas com seu potencial a todo vapor, né? Ou seja, muito bem crescido, muito bem sustentável, para que ele tenha a inteligência estratégica suficiente para incluir dentro da sua organização esses projetos mais humanizados e que fazem o quê? A retenção dos talentos. Então, hoje o RH, dentro da empresa, ele não tem como ser diferente, né? Ou seja, ele precisa cada vez mais se acelerar, né, em seus potenciais, em seus conhecimentos e também, ao mesmo tempo, levar para esse interno da organização todo esse contexto de trazer as pessoas mais para perto, de estimular os seus talentos individuais, através desses programas todos que a gente já comentou, e ao mesmo tempo fazer com que essas pessoas, elas cada vez mais entreguem a sua produtividade, mas não no sentido de obrigação socioprofissional, mas sim uma entrega espontânea, voluntária. Sabe o despertar paixão pelo que faz? Então, o RH tem muito esse papel de facilitador, de ser um pouco consultivo, de ser apoiador, e aí a gente entra um pouquinho na questão da saúde mental, né? Então, hoje, dentro das organizações, os programas que cada vez mais crescem por parte do RH estratégico, frente a toda essa demanda de nós cuidarmos mais da nossa saúde, de nós termos mais autoconhecimento, de nós termos mais o autodesenvolvimento, de nós sermos os protagonistas das nossas carreiras, o RH é quem faz essa entrada e faz também um nível de consciência maior sobre toda essa temática, que é hoje a busca de empresas. Assim, as organizações, elas conseguem ter mais resultados sustentáveis e, ao mesmo tempo, alta performance. Então, nós podemos dizer que as empresas de sucesso, elas são construídas por pessoas bem desenvolvidas. Exatamente. As empresas de sucesso, gente, elas começam no capital humano. Então, se a gente entender o capital humano, que é o principal ativo da organização, somos nós, com as nossas características de personalidade, de comportamento, os nossos potenciais intelectuais, esse é o diferencial. E quando uma pessoa entra numa organização e é acolhida por um RH desse nível estratégico e pensa
a pessoa como um ser humano, né, e não como uma máquina, uma automação, ela vai trazendo para perto esse indivíduo e vai colaborando com o crescimento dele, com a curva progressiva de carreira dele. E é claro que quando a gente fala em curva progressiva de carreira, a gente está falando de um ser humano que precisa, primeiramente, se autoconhecer, depois se autodesenvolver e aí sim chegar nos seus máximos resultados junto à organização. A carreira cresce de uma forma natural. RH hoje é o facilitador desse processo. E agora sobre o RH nas empresas especificamente. Como profissional de recursos humanos, ele contribui diretamente para os resultados de uma empresa. Bem, a área de recursos humanos, ela tem hoje uma necessidade de ser muito visionária. Então, o profissional mais qualificado, com conhecimento técnico, com conhecimento mais vivencial, mais prático na área, ele consegue contribuir muito mais para os resultados da empresa, porque ele enxerga a empresa a 360 graus. Então, quando a gente fala do RH estratégico, a gente está falando de um profissional que tem uma visão global, sistêmica, corporativa. Ele entende de gente, ele entende um pouco da psicologia comportamental, sem ser psicólogo, né? Mas ele estuda o comportamento humano. Ele também entende dos processos, das diversidades das áreas, né? E não entende só do processo ali de RH, né, que começou, como a gente já falou, lá numa parte bem embrionária, que era a contratação, a área numérica do RH, depois a seleção, com os processos de avaliação, mas ele também faz, né, uma entrada nas demais áreas de negócio, sendo o parceiro dessas áreas, desenvolvendo lideranças e, ao mesmo tempo, focando em resultados mais estratégicos para o negócio. Então, se ele não tem essa visão do todo, o que é uma empresa? E só se concentra na visão de um RH puro, ele deixa a desejar nesses resultados. Então, quanto mais ele entender de corporação, de negócio de business, né, mais ele consegue adiantar os resultados, antecipar os resultados e entrar nesse mundo acelerado, que é o mundo digital, acompanhando o ritmo de crescimento das empresas. Então, ele não pode ser só humano, ele não pode ser só digital, ele precisa conectar essas duas competências. E aí a gente entende que quanto mais ele estudar, quanto mais ele vivenciar, mais ele consegue crescer nas suas posições de RH. Então, pegando esse gancho, a professora comentou sobre cuidar das duas partes, tanto a questão tecnológica quanto das pessoas. Então, eu trago uma questão, se uma empresa ela consegue crescer hoje sem investir em pessoas, porque muitas das empresas, das organizações pensam na parte tecnológica e não das pessoas. Uma empresa hoje consegue crescer sem investir em pessoas? Não, definitivamente não. Nós somos os ativos principais de uma organização. Esses ativos, quando eu falo, quer dizer que nós somos os ativos intangíveis, aquele que a gente não pega, mas a gente sente o resultado. Os ativos tangíveis são os resultados que esse nosso eu faz acontecer dentro da organização. Então, uma empresa, ela não consegue fazer o seu processo de crescimento dessa forma sustentável sem investir em pessoas, em gente. Então, é mais ou menos assim, no cenário corporativo, o ser humano ele tem que ficar no centro. Porque é a partir dele que a tecnologia existe, que o mundo digital está cada vez mais evoluído, e também a partir dele é que a gente faz a acolhida de outras pessoas que têm suas necessidades, suas perspectivas, suas carências, né? Então, a gente faz essa interconexão entre o profissional, pessoa que está ali no meio da organização, que é um gestor, enfim, né, que tem ali a sua liderança e impacta outras pessoas, né, na própria condição empresarial, e ao mesmo tempo fazendo com que essa junção de gente possam, né, ter aí todos esses resultados com alta produtividade. Então, para todos nós aqui, por mais que a gente esteja vivendo um mundo digital extremamente acelerado, a gente já tem os estudos até bem antecipados, até 2030, 2040, 2050, o que vai acontecer pelos estudos dos cientistas da tecnologia, a gente sabe disso, temos uma previsibilidade. Porém, a gente precisa entender que as inteligências, a IA, né, a inteligência artificial e a inteligência humana, elas precisam estar em conexão, para que não haja exatamente uma desproporção. Então, cada vez mais o input para nós, né, de termos mais e mais know-how, que é a vivência, e mais conhecimento. Para onde vamos?
Esse RH do hoje, ele é tendencioso, né, a crescer, mas sem a vontade, a disposição e todo esse estudo que a gente está aqui debatendo, o ser humano não faz a sua evolução, pelo menos dentro dessa área. Uma coisa precisa da outra, né, professora? Exatamente. Agora sobre o futuro da profissão. Professora, como a tecnologia e as mudanças no mercado estão transformando a área de recursos humanos? Bem, com a alta tecnologia, a transformação digital, as empresas elas estão cada vez mais necessitadas de profissionais com a sua capacidade intelectual e envolvimento nesses conhecimentos tecnológicos. Então, hoje não se fala de um RH sem uma gestão tecnológica, sem software, né, que vão automatizar os processos de desenvolvimento humano e também sem toda a condição de disposição da pessoa em aprender. Porque quando a gente iniciou a área de RH um pouco mais ampliada, alguns anos, décadas atrás, a gente tinha muitos profissionais que se dedicavam muito a estudar o humano. Hoje, a gente sabe que a competência de base de um RH é estudar o humano, é conhecer mais sobre ele e é ajudá-lo na curva também do seu desenvolvimento. Porém, é importante que ele una as competências digitais, como, por exemplo, a RH tem muitos aplicativos, né, softwares que vão desde a seleção até a remuneração de profissionais por competências. Então, ele insere todo o contexto histórico de vida do profissional dentro de software. Então, ele precisa saber como manusear esse software, como fazer com que esse software transforme aquelas vidas imputadas ali em resultados máximos. Então, a gente tem aí uma grande demanda para o profissional de RH que ainda não adotou esse modelo que ora é híbrido e ora é macro, né? Então, ora humanizado, ora digital. Então, ele precisa fazer com que esse desenvolvimento aconteça. E aí, dentro dessa área que é humanista a priori, é importante, então, a gente ter as habilidades técnicas, as habilidades comportamentais e o acompanhamento desse profissional de RH às tendências evolutivas da área. Então, quais são as habilidades mais importantes para o profissional de RH nos próximos anos? Temos muitas habilidades, a gente fala habilidades em talentos, né? Então, os talentos nossos, de todo ser humano, são singulares e ora são formados, desenvolvidos. Quando eu falo singulares, significa que já é muito espontâneo, muito natural dele. Ele não precisa estudar para formar ou para crescer naquele tipo de habilidade. Mas a gente entende que o mercado, o cenário de RH, ele está buscando profissionais com muito mais competências na área estratégica e na área comportamental. Então, algumas das competências que não pode faltar para o profissional de RH hoje. Ele precisa ser uma pessoa que enxergue ao longe. Ele precisa ter uma visão global, mas muito estrategista, porque ele vai ajudar a empresa a chegar nos seus máximos e mais sustentáveis resultados. Ele precisa também ter uma personalidade de escuta ativa. Ele tem que ter muita empatia e, ao mesmo tempo, ter muita interconexão, a inteligência relacional, porque ele acaba passeando pela empresa e por pessoas. Então, ele vai ter o tempo todo a sua comunicação e ela precisa ser assertiva, ela precisa ser focada naquilo que realmente é a demanda da empresa e ela precisa ser entendida, né? Então, a linguagem que ele usa dentro do contexto corporativo com as pessoas, né? Seja no modelo horizontal ou vertical, essa comunicação ela precisa ser muito clara. Ser muito, quando eu falo assertiva, ser muito educada, sensível, como a gente já falou, humanizada, para que as pessoas entendam, por exemplo, os processos de feedback que ele acaba promovendo dentro das empresas, ele sempre intermedia nessa comunicação, é a mesma coisa. Então, ele precisa que todo esse processo comunicacional, ele venha impactar positivamente as pessoas dentro das organizações, para que elas saiam com mais automotivação e façam o seu melhor. Então, além, né, de todas essas competências que são comportamentais, nós temos também as competências que a gente chama de híbridas, né, que horas são intelectuais e horas fazem parte da relação dele, aquela que ele mantém com o meio. Então, a gente pode citar algumas mais, né, além da empatia, da comunicação, da visão abrangente, a gente também pode citar que ele precisa ser um profissional planejador. Então, ele precisa ter no portfólio de trabalho dele os planejamentos estratégicos, né? Onde eu estou, para onde eu vou. Ele tem que ter essa sistematização, que envolve muito o como ele lida com os processos dentro da corporação. E aí, vemos outras competências que a gente pode chamar de talentos, né? Como a colaboração, né? Toda aquela parte
de espírito de equipe, né? O trabalhar em conjunto, dentro de um modelo mais compartilhado, onde ele não se coloque nem acima e nem abaixo, ele acaba sendo profissional de staff, que ele apoia tanto os executivos de uma empresa, quanto os colaboradores de base. Então, são questões muito comportamentais, muito particularizadas, que ele precisa se rever. Por isso que a gente fala do autoconhecimento, que é o chão dele, ou seja, a base dele, para ele fazer a crescente na carreira de RH. Esse autoconhecimento, quando ele se desperta para aquele quem sou eu, ele vai se redescobrindo em vários outros talentos que ele às vezes tem adormecido, já estão ali dentro dele, mas estão adormecidinhos. E aí ele começa a estimular e aí se abre um leque de novos talentos para ele fazer a diferença dentro da organização que ele faz parte. Então, a gente poderia aqui listar uma série, né, de competências, de habilidades, técnicas comportamentais, mas se a gente entender que o papel dele principal é a relação com o humano, e antes deste humano, né, fora ali do centro, ele com ele, é importantíssimo que ele se reveja pontos fortes e pontos a desenvolver. Para isso, o próprio programa de desenvolvimento humano que as empresas promovem, a partir de um gestor pensante, é o que vai fazer com que aquele profissional que às vezes ainda está em início, né, no primeiro degrau da carreira de RH, consiga se ver, se melhorar para um dia ele ser um profissional de destaque. E agora sobre o curso de graduação de Recursos Humanos, professora, como surgiu a área de Recursos Humanos aqui da Faciência e por que ela se tornou tão importante? Então, o curso de Recursos Humanos da Faciência, ele teve os primeiros ensaios já há alguns anos, né? Hoje a gente está fazendo 4 anos de existência do curso, mas bem antes, nós iniciamos aproximadamente em 2019, esses estudos mercadológicos, eu mesmo com a minha experiência, vivência, área acadêmica, na área de RH estratégico, acabei introduzindo ali alguns conhecimentos, trouxe alguns educadores, a gente se reunia muito para pensar coletivamente, ao mesmo tempo, fazer buscas no mercado naquele período sobre quais eram as demandas, as necessidades desse RH mais corporativo, mais empresarial. Então, dentro de todo esse contexto de pesquisa mercadológica, a gente começou então a criar o modelo, o projeto, um protótipo, e aí ali a gente foi refinando até chegarmos no projeto que foi para a MEC, foi validado, e hoje nós temos esse curso totalmente estruturado. Muito importante para quem está buscando RH, cursos na área, correlatos também, é que o nosso diferencial da Faciência, enquanto curso de tecnologia em recursos humanos, é que ele vem sendo renovado, ele vem sendo cada vez mais oxigenado, porque a gente não se concentra somente nas disciplinas da matriz. A gente cria sempre uma linha paralela, onde temos workshops, palestras, seminários, eventos que vão trazendo as novidades do nosso momento atual de mercado. Então, mesmo sendo uma faculdade AD, que hoje a gente não se concentra somente, 100% em aulas gravadas, a gente faz o híbrido também, nós adicionamos, toda essa flexibilização, isso a gente chama o modelo flex, de faculdade, enfim, para que todos os profissionais, alunos aqui presentes, possam degustar não só temas do RH conservador, mas também os temas que estão hoje muito em voga e aquelas tendências que já falamos, para onde vamos enquanto RH, o hoje e o amanhã. Se a gente já veio de RH embrionário e ele acelerou, ele se desenvolveu de uma forma muito rápida, agora mais ainda, a gente vai ter saltos e cada vez mais nós estaremos antenados a todas essas buscas de empresas para que a gente possa fazer do nosso curso cada vez mais sustentável e bem utilizável dentro das organizações. Então o aluno aqui, ele vai ter muito esses diferenciais. E quais as principais oportunidades de atuação do profissional formado? Bem, a gente tem na carreira do RH vários steps, como a gente chama, vários degraus. Então, o profissional que se forma em RH, em 2 anos, ele tem uma habilidade muito significante, porque aqui no curso ele vivencia o mercado. A gente tem um projeto de conclusão, que não é só a teoria. Então, ele vai para o mercado, orientado
por nós, para alguma empresa que seja parceira, para ele poder fazer algo agregado e desenvolver, seja um programa, um processo, um projeto para aquela organização. Isso dá muito a bagagem para ele quando ele já estiver na área do RH. E aí, para ele ter o crescimento, né, com relação à carreira de RH, ele pode, dependendo da maturidade que ele adquiriu aqui, né, em paralelo, ele pode ir galgando novas posições. Então, hoje a gente tem, na carreira do RH, o analista, né, que seria aquele analista mais pleno, que já tem uma faculdade, uma parcial vivência, né, e aí ele vai, conforme o desenvolvimento, ele vai buscando, fazendo uma pós, fazendo, né, outros cursos correlatos, que a gente já vai falar em seguida, ele pode ir galgando o cargo de especialista, né, que aí já é um profissional mais amadurecido na área. Aí nós temos também uma carreira de partner de RH, que hoje as empresas estão buscando muito, a gente já comentou aqui, mas são os parceiros de negócio que atendem muito as lideranças, desenvolvem as habilidades também nos futuros líderes, para quem realmente quer sucessão, quer crescer. Então esse partner ele é muito estratégico, é também uma posição. E aí ele vem para cargos de coordenação de RH, de supervisão de RH, de gestão de RH, e ele pode se tornar um executivo de RH. O executivo de RH, ele absorve todo o guarda-chuva da área, mas aí, nessa posição, se assim ele desejar, ele precisa ter aquilo que a gente já falou, a visão maior do negócio. Pessoas, processos e o resultado desse negócio que fica na mão dele. Então, ele toma decisões muito mais estrategistas, mas ele pode fazer um planejamento de vida e carreira e fazer o desenvolvimento para chegar nessas posições, né, de níveis mais altos, se assim ele desejar. Legal. E quem que pode ser essa pessoa que possa fazer esse curso? Por exemplo, você comentou que se quiser atingir uma certa posição, a pessoa pode através dos cursos e tal. Quem é essa pessoa que pode fazer esse curso? Se a pessoa quiser comentar também desses cursos correlatos, pode comentar, acho que é legal, para quem tem interesse. Uhum. Então, quem pode fazer esse curso de RH? E quais são esses cursos correlatos, se ele quiser atingir uma certa posição, caso ele deseje? Ótimo. Então, as pessoas que buscam suas carreiras, né, cada vez mais em evolução, elas podem absorver, né, conhecimentos desse curso, podem vir fazer o curso, mesmo já tendo uma graduação, uma pós-graduação, tem muitos profissionais que querem se especializar em RH, não são ainda da área, porque precisam fazer com que esse conhecimento de RH, ele esteja dentro da sua área de negócio, né? Como a gente já falou, RH hoje é a empresa. Então, o gestor, por exemplo, que não entende de RH, ele precisa estudar RH. Porque ele tem que demandar, né, alguns conhecimentos, tem que delegar algumas diretrizes que às vezes têm correlação direta com o RH para a sua equipe. Então é muito importante que todos, né, os que estão aqui nos assistindo, entendam que esse curso, ele é generalista. Eu não preciso ser um profissional de RH e querendo ali me aprimorar para fazer esse curso. Ele não é exclusivo. Ele é para quem está buscando, às vezes, se encontrar na carreira, né? Ter uma carreira realmente de destaque, mas, acima de tudo, alguém que goste de pessoas, que goste de desenvolver pessoas, que tenha esse amor, essa paixão. Então, eu deixo a dica aqui, se você está, por exemplo, né, como profissional de mercado, um pouco desorientado, um pouco perdido com relação à sua carreira, reveja o que realmente você tem de interesse, quais são os seus gostos, quais são suas aptidões, suas habilidades, se elas convergem com tudo aquilo que a gente está falando aqui. Então, você é um candidato ótimo para fazer esse curso de RH e você pode escalar a tua carreira na área chegando, como eu já falei, ao nível executivo de liderança, enfim, para poder cuidar das pessoas que são o principal ativo que nós temos hoje dentro dos negócios. Então é isso, gente. Quem tem interesse, todos nós podemos fazer o curso de RH. Exatamente. Agora um bloco especial sobre mitos e verdades. A gente sabe que existem muitos mitos hoje, tanto na área profissional quanto dos cursos, de várias pessoas sobre o curso e a profissão do RH. Professora, não sabemos ainda se é um mito ou verdade, mas muita gente acha que o RH ele serve só para contratar e demitir. O que a professora acha disso? Se é um mito, se é uma verdade? É um mito, né? Desde que a gente entenda que esse RH é estratégico, a área numérica dele, que envolve, né, o contratar, o demitir, enfim, todos os processos matemáticos lógicos,
ele começou dessa forma, mas a extensão ao longo do tempo, né, nos diz totalmente ao contrário, né? Então, hoje a gente tem o modelo do RH que envolve a gestão por competência. Essa gestão por competência, ela nos dá a condição de não somente contratarmos, mas também recrutarmos, selecionarmos, avaliarmos os talentos que fazem parte da nossa organização e também desenvolvermos e remunerarmos esses talentos. Então, essa grande gestão por competência faz parte do guarda-chuva do RH atual. Então, ele já saiu há muitas décadas desse modelo embrionário, muito vinculado somente a contratar, né, e a fazer ali os processos burocráticos da área. Outra questão, outro mito ou verdade. O RH ele é voltado apenas para pessoas que gostam de conversar com pessoas? Não, de maneira alguma. O RH é uma área de inteligência humana, inteligência estratégica. A base, né, a gente até brinca, né, que você precisa gostar de gente, porque o tempo todo o RH transita por pessoas e se preocupa com o crescimento, com a saúde mental dessas pessoas dentro das organizações. E quando eu falo hoje dessa habilidade, né, é o início, mas depois ele vai avançando para estudos mais profundos sobre o ser humano e aí sobre as organizações, né, como elas funcionam, porque toda a organização ela é viva, né, porque ela é composta por gente, por ser humano que pensa, que sente, enfim, que se emociona. Então, algumas das habilidades desse RH que vem já à frente é, por exemplo, o desenvolvimento de suas habilidades socioemocionais. Porque se ele é um ser emocional, ele tem que lidar com outro ser emocional, como que ele lida? Então, ele precisa muito daquelas competências que a gente falou anteriormente, que são o autoconhecimento, a relação interpessoal, né? O autodesenvolvimento, ele precisa estar muito bem amadurecido no seu eu, para ele poder fazer essa gestão de pessoas de uma forma com propósito. Então, jamais, né, as pessoas que estão dentro do RH, elas podem estar nessa carreira plena somente com o gostar de pessoas. Precisa de estudo, precisa de conhecimento, precisa de prática e sim, né, e voltando ali na base, precisa, né, o gosto por estar com pessoas, a sociabilidade, né, empresarial, fora da empresa. Então, ele tem que ser uma pessoa muito bem resolvida, muito bem desenvolvida nas suas habilidades pessoais. Uma outra questão. Então, qualquer pessoa pode trabalhar na área do RH sem precisar da graduação? Não é aconselhável, porque a pessoa ela pode estar numa área de RH, assessorando, auxiliando, né, pessoas que têm mais expertise. Mas se você vai seguir uma carreira de RH, é fundamental que você tenha um curso, uma habilitação, uma qualificação profissional, porque o RH envolve muitos projetos. Você, para lidar e ajudar a desenvolver esses projetos, você precisa estudar, né? Porque tem toda uma metodologia clássica de como você vai inserir, por exemplo, um projeto de avaliação de performance. Então, tem toda uma sequência lógica. E esse RH, ele precisa conhecer tecnicamente esse método para depois chegar e fazer, com essa bagagem que ele adquiriu, o seu diferencial. Um outro projeto, por exemplo, que não tem como ele somente vivenciar, né? Tem alguns protocolos, é o processo de remuneração por competência. Então, ali envolve tanto a parte estatística, matemático-lógica do RH, quanto também a sabedoria estratégica dele em lidar com esse projeto que vai impactar na vida e carreira das pessoas e no emocional, sim, das pessoas também. Então, como ele hoje é muito desenhado por projetos, é fundamental, como eu falei, que ele faça esse estudo, né? E a qualificação dele pode vir a partir de um curso de tecnologia de 2 anos, depois com especializações de pós-graduação ou cursos rápidos de carreira que a gente já vai falar, né, já na sequência aqui. O profissional de RH ele pode atuar em qualquer segmento? O profissional de RH, ele pode atuar em qualquer segmento. Como eu falei, vamos pensar que ele seja um gestor de marketing, ele precisa saber de RH. Então, se ele for um gestor de marketing com a sua especialização na área e tiver mais ainda o conhecimento de um RH sobre os seus principais protocolos, procedimentos, projetos, ele vai ser mais gestor ainda de equipes. E ele vai engrandecer muito mais a área de marketing, que também tem disciplinas lá que são humanizadas. Uma outra questão, um mito ou verdade. O profissional de RH ele precisa desenvolver habilidades de liderança. Sim, o profissional de RH, por mais que ele não ainda exerça a posição de líder, ele precisa
ter a autoliderança, porque em algum momento ele vai liderar processos ou ele vai acabar ajudando num processo de delegação de um gestor maior. Então, a autoliderança para ele é importantíssimo, por isso que autoconhecimento, autodesenvolvimento e aí sim buscando atividades práticas de liderança natural. E aí, onde a gente encontra esse profissional que é mais líder e às vezes até sem estar em posição de líder, no profissional que está estudando, que entende sobre o que é ser líder no cenário atual de mercado. Então, é importantíssimo que ele tenha essa habilidade. Um outro ponto, o profissional de RH, ele influencia diretamente no crescimento da empresa? O profissional de RH, com todas as suas nuances, suas bagagens e, claro, toda a sua equipe, né, de bastidor, ele vai influenciar diretamente nos resultados, porque ele lida com o capital intelectual. Então, ele vai desenvolver as habilidades cognitivas por meio de vários programas nesses colaboradores. E a gente sabe que um profissional amadurecido, refinado, revisado nos seus potenciais, são profissionais que vão entregar mais. Então, a produtividade, né, com alta qualidade, é exatamente o que o RH vai provocar. Então, ele não vai pegar na mão e vai ajudar a pessoa a fazer junto. Ele vai estimular todo aquele processo de crescimento de cada colaborador. E isso numa junção, né? Quantos colaboradores, quantos talentos vão fazer a força maior. E aí a empresa se destaca. Então, a empresa mesmo é orgânica, como eu falei. Então, se a gente não investir em pessoas, nesse processo todo que estamos falando aqui, partindo de um RH inteligente, humanizado, digital também, mas muito estratégico, a gente não consegue chegar nesse nível de produtividade que as empresas esperam. E aí a empresa estabiliza, né? Ou seja, estabiliza no sentido de estagnar. Ela não cresce, ela não decresce, mas ela fica, né, numa mediana. E empresas medianas hoje, elas não chegam em muitos patamares, né? Então, a gente sabe que é importante pelas pessoas a gente chegarem nesses máximos objetivos empresariais. E para finalizar esse nosso bloco, investir na graduação de RH é investir numa profissão do futuro? Sim, certamente. Existem outras profissões de futuro, mas o RH, ele é muito o coração de um negócio hoje. Então, quando você investe nesse conhecimento, quando você adquire know-how nessa área, você está preparado para ser qualquer gestor, em qualquer outra área. Então, o RH, ele é meio coringa, né? A gente brinca, mas ele transita muito facilmente por todas as áreas de negócio. Então, eu oriento que todo profissional que seja de áreas paralelas, né, possam absorver conhecimentos de RH na prática, porque em algum momento ele vai gerir pessoas, seja ele um líder, ou ele vai exemplificar comportamentos que sejam mais de alto nível, que ele aprende junto à área de RH, e ele vai poder contribuir muito mais com a organização que ele faz parte. Então, é para todos nós. E agora, encerrando mais um episódio do nosso podcast da Faculdade Faciência, eu quero agradecer a presença da professora Jane. Acredito que foi uma conversa extremamente enriquecedora. Para quem tem interesse na área de gestão de pessoas e recursos humanos, conheça o nosso curso de graduação. Acompanhe as nossas redes sociais, vamos lançar mais uma promoção para quem tem interesse aqui nos cursos de graduação da faculdade. E nos siga, acompanhe, curta, compartilhe e logo menos sai nosso próximo episódio.